do culto longe. Vamos, meus amados, abrir as nossas Bíblias num texto bastante conhecido sobre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 e 14. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Eu quero que os irmãos leiam, os irmãos que têm as ditas versões tradicionais, vão ler uma vez, bem forte, depois nós que temos a NVI, não é? Então vamos repetir o texto. 1 Coríntios 15, versos 13 e 14. Então depois que eu disser 3, os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais, vão ler, depois nós que temos a NVI vamos repetir. 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 e 14. Então, os irmãos que têm as versões tradicionais, 1, 2, 3. Não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Irmãos da NBI, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Leiam, estão desanimados? Vamos repetir de novo. Esse pessoal da NVI estava forte, agora ficou fraco. Vamos lá? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Um historiador, uma historiadora, um pesquisador, uma pesquisadora, que de repente resolve aproveitar as oportunidades e visitar sítios históricos. Vamos imaginá-los, por exemplo, no Egito, no Museu do Cairo. Sem dúvida, eles vão se sentir bastante gratificados quando puderem se colocar diante da múmia de Ramsés II, que está no Museu do Egito, no Museu do Cairo. Ramsés II morreu em 1213 a.C., e ao que tudo indica foi o faraó da época do Êxodo, quando os hebreus deixaram o Egito após 4 séculos de escravidão. Ele foi sepultado no Vale dos Reis, mas o seu corpo mumificado acabou no Museu do Cairo. Também visitar o túmulo de Napoleão Bonaparte, no complexo de Les Invalides, nos arredores de Paris, França, faz parte do currículo, o mesmo se podendo dizer do caixão de vidro, onde está colocado o corpo do ditador russo Lenin na cidade de Moscou, capital da Rússia. Da mesma forma, esse historiador ou historiadora, pesquisador, pesquisadora, achar-se-á também gratificado ou gratificada se e quando puder visitar o Centro Memorial Martin Luther King Jr. na Geórgia, nos Estados Unidos, onde está o túmulo que guarda os restos mortais do Dr. Martin Luther King, o pastor batista negro que mudou a história dos Estados Unidos em termos de direitos humanos e que foi assassinado no dia 4 de abril de 1968 por um branco raivoso contrário aos direitos iguais entre as raças. Nessa última quarta-feira celebraram-se os 44 anos da sua morte. E há de se ficar pensativo diante do que está escrito no túmulo desse homem: livre finalmente, graças a Deus Todo-Poderoso, eu estou finalmente livre. Mas se o historiador ou a historiadora, o pesquisador ou a pesquisadora tiver a sua área de especialização em religiões mundiais, seria gratificante ver pessoalmente o ricamente adornado túmulo de Maomé, o criador do islamismo. Seu corpo está na mesquita do profeta, na cidade de Medina, na Arábia Saudita. O problema é que Medina é uma cidade proibida aos não muçulmanos. Então o não muçulmano só pode se contentar em ver as fotos, né, do túmulo, não pode entrar lá.
Não será muito fácil visitar, no entanto, os restos mortais de Buda, o criador do budismo. O seu corpo foi cremado e algumas relíquias restantes suas foram depositadas em alguns lugares da Ásia. E a principal relíquia é um dos seus dentes, que está no Dalai Malagawa, o templo do dente, no Sri Lanka. Ir ao Sri Lanka para ver um dente de Buda é complicado. Bem, tem gente que faz peregrinação para ver o que se diz serem os pregos que foram usados na crucificação de Jesus Cristo. O problema é que, se juntar todos os pregos que dizem foram usados para crucificar Jesus, eles pesam quase 1 tonelada. Já os restos mortais de Confúcio estão colocados num cemitério onde há mais de 100 mil sepulturas, isso na província de Shandong, na China, no que chamam de a Caverna dos Patriarcas. Na cidade antiga de Hebron, coração da antiga Judéia, garantem os judeus ortodoxos e também os muçulmanos, estão sepultados, estão guardados os restos mortais de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, de Jacó e Lia. Raquel foi sepultada em Belém, e dizem eles que nessa caverna também está sepultada a cabeça de Esaú, irmão de Jacó. O historiador, a historiadora, o pesquisador e pesquisadora há de aceitar ser importante visitar o túmulo do Dr. Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, e que está dentro da Igreja Evangélica Luterana do Castelo, da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Mas eis que num lugar da Palestina, em Jerusalém, e aí não vem ao caso se é ou não historiador, historiadora, pesquisador ou pesquisadora, existe um túmulo. Um túmulo que não guarda, porém, nenhum resto mortal. A sepultura de Jesus Cristo. Sabe, não se tem certeza absoluta de que o local que se diz ser a sepultura de Jesus seja mesmo aonde está a Igreja do Santo Sepulcro, também chamada de Igreja da Ressurreição, templo dividido entre ortodoxos orientais e católicos romanos. Há divergências. As peregrinações para esse lugar só começaram no século IV, ou seja, 300 anos depois da crucificação e ressurreição, e se supõe, dadas as tradições, que este seja o lugar do sepultamento de Jesus, mas vez por outra há historiadores e pesquisadores que questionam isso. Mas sabe, meus amados, isto realmente não importa. Não importa, porque seja a sepultura que está na Igreja do Santo Sepulcro, no Santo Sepulcro, a verdadeira sepultura de Jesus ou não, de qualquer forma, mesmo esta sepultura está avisando que ela está vazia. E se ela não for a sepultura real, com certeza, nos arredores de Jerusalém, há mesmo um lugar que serviu de sepultura para o corpo de Jesus, mas que ficou vazio. Vazio para sempre. Vazio de um corpo, mas cheio da mais significativa mensagem que se pode pregar ao mundo. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou como garantia da nossa vida eterna. Por isso, missões, irmãos, é indispensável. Não há nessa sepultura um corpo ressecado ou ossos. Se as sepulturas são em si mesmas sinais de derrota e fracasso, porque os que nelas foram e aqueles que hoje estão sendo nelas colocados anunciam que tudo que é humano, por mais rico, por mais poderoso que seja, não escapa à morte. O túmulo de Cristo, a sepultura de Jesus é sinal da vida, simboliza vitória, simboliza esperança, simboliza vida. Não, aquela sexta-feira do que seria, o que tudo indica, o nosso mês de abril do ano 29, não fora nada fácil. Ele fora morto, então tudo estava muito difícil. Muito difícil para os seguidores de Jesus, pois não era realmente nada fácil compreender o que estava acontecendo com o seu mestre, com aqueles que eles haviam aceitado como sendo Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus, o restaurador do reino davídico, o pregador andarilho de Nazaré.
aquele a quem Simão Pedro disse: tu és o Mashiach, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o Cristo. Mas eis que aquele que era a grande esperança deles, agora estava morto. Mataram o seu líder. Nada mais lhes restava senão enterrar o seu corpo e voltar desanimados às suas atividades corriqueiras. Aquela sepultura era o fim da esperança deles. Porém, meus amados, a sexta-feira se foi. A sexta-feira passou e então chegou o domingo de Páscoa, e com ele o maior acontecimento da história. O Cristo crucificado ressuscitou, saiu da sepultura, tornou a viver. Eis ali o túmulo vazio, a pedra removida, os lençóis em que ele havia sido embrulhado e que estavam mexidos. Sem dúvida era difícil acreditar no que eles estavam vendo. Será verdade? É isso mesmo o que nós estamos vendo? Será que não estamos sonhando? Será que não estamos delirando? Não, não estavam sonhando, não estavam delirando. O Senhor Jesus realmente ressuscitara. E para não deixar nenhuma dúvida na mente dos seus seguidores, ele apareceu a todos eles, comeu com eles e ficou com eles durante 40 dias. Não está correta a chamada de uma recente programação no History Channel da TV a cabo, que exige um documentário sobre os 40 dias após a ressurreição. A chamada fala dos dias perdidos da ressurreição. Não foram perdidos, não. E não foram esquecidos. Por 40 dias o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos, falando do reino de Deus, e nesses 40 dias ele apareceu a centenas de pessoas, sendo que de uma só vez apareceu a 500 pessoas. Não, meus amados, não é possível, como disseram e ainda dizem alguns teólogos cristãos liberais, não é possível dizer que a ressurreição de fato não aconteceu, mas que ela é tão somente a projeção do desejo das nossas mentes e dos nossos corações pela presença de Cristo, e sempre que nós o recebemos pela fé em nossos corações, então ele ressuscita para nós. Isso pode ser uma explicação até razoavelmente bonita, mas ela não é verdadeira, porque é na ressurreição real, histórica, que há o sentido da vida, que há o sentido da fé, que há realmente a vitória da vida sobre a morte. Isso é importante. É preciso ter certeza da ressurreição. Sim, é uma questão de fé e não de provas físicas e não de provas históricas. É uma questão de fé, porque se Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não ressuscitou, a nossa fé é vã e ainda permanecemos em nossos pecados. É isto. Se for mentira que Cristo ressuscitou, estamos perdendo tempo na igreja. Os nossos irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos agora, estão sendo perseguidos à toa. O pastor Youssef Nadorkoni está condenado à morte no Irã por nada. Seria, meus amados, melhor aproveitar a vida no sentido chulo do termo, já que tudo então termina mesmo com a morte. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, eu e você estamos entre os milhões de religiosos enganados nesse mundo. Na verdade, nós somos o que dizem alguns segmentos da ciência: uma célula minúscula de um protoplasma original, levado pelas ondas de uma praia deserta há 3 bilhões e meio de anos. Eu e você somos o produto cego e arbitrário do tempo, do acaso e de forças naturais. Somos tão somente um mero amontoado de partículas atômicas, um ajuntamento de materiais genéticos. Na verdade, somos os pobres habitantes de um planetoide insignificante num escuro qualquer do universo. Mas isso não é verdade. Na verdade, meus amados, nós temos essência. Não viemos do nada para irmos para o nada, não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, porque um punhado de judeus, há cerca de 2000 anos,
acreditou em Jesus de Nazaré como mestre dos mestres, como mestre do amor e como a verdade para a alma, e resolveram ser missionários, e resolveram fazer missões. Graças a Deus por esses judeus que acreditaram que Jesus foi morto, crucificado por causa dos nossos pecados, e porque foi crucificado segundo os planos de Deus para a nossa salvação, então foi ressuscitado segundo os planos de Deus para a nossa glorificação eterna. E aí saíram pregando isso a todos quantos lhes podiam ouvir. E por isso hoje, nesta manhã, nós estamos aqui reunidos. Uma das coisas que mais incomoda o ser humano é a morte. A gente tem medo da morte, por isso mesmo nós a evitamos. Por isso tudo nós fazemos para prolongar a vida. Nós construímos hospitais, nós procuramos médicos, nós gastamos fortunas em remédios, mas continuamos a morrer. Continuamos a morrer. Meus queridos, eu e você sabemos que daqui a alguns, não posso dizer quantos anos, não posso dizer isso, quantos anos daqui, a partir desse dia, ou daqui a quantos dias, nós ainda estaremos vivos. Com certeza, daqui a alguns anos, ninguém mais aqui vai estar vivo. A partir do pastor, daqui a alguns anos, esta congregação não existirá mais, desde o mais novo até o mais velho. Então, meus amados, por isso, ai de nós se vivermos sem Jesus Cristo. Ai de nós se vivermos sem Jesus como a solução para a vida e para a morte. Porque se realmente quisermos viver além desses poucos anos terrenos que nós podemos viver, temos de nos encontrar com Cristo, temos de encontrar a Cristo, porque é Ele quem nos oferece a oportunidade de vivermos. Ele quem diz na sua palavra abençoadora: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Ó graça, ó preciosa graça, ó maravilhosa graça de Deus, que fez com que o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, tirasse o poder da morte. Sim, porque como Ele ressuscitou da morte, também nós, pela fé nele, tornaremos a viver. Ele diz: porque eu vivo, vocês também viverão. João 14, 9. Todos morrem e morrerão, mas todos ressuscitarão. O profeta Daniel, séculos antes de Jesus, está entre nós como ser humano, avisava isso: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Daniel 12, 2. Então todos serão ressuscitados. Não importa aonde ou do que morreram, todos ressuscitarão. Mas, meus amados, meus queridos, crer que o Senhor Jesus venceu a morte e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto da vida, por causa disso, fará a grande diferença entre as duas ressurreições. A Bíblia diz, ela diz que quando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz passa a fazer parte da nossa vida, nós então morremos com Jesus Cristo à sua morte, e a nossa vida, por causa disso, participa da sua ressurreição, numa espécie de proclamação do dia quando, por causa de Jesus Cristo, receberemos a ressurreição final. E aí receberemos os nossos corpos incorruptíveis, eternos, perfeitos, para estarmos para sempre com o Senhor. Esta é a primeira ressurreição, porque a outra ressurreição, a ressurreição dos que morreram sem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, será a ressurreição para a vergonha e para o desprezo eterno. Mas se eu creio que Jesus ressuscitou, e isso me faz entender que Ele, para ressuscitar, precisou morrer numa cruz,
tornando-se maldição em meu lugar, a maldição do meu pecado, a maldição do meu e do seu pecado foi transferida para ele, foi colocada em cima dele, ele foi feito maldito por nossa causa. Então, se eu crer assim, ele, Jesus, me redimirá e há de me assegurar a bênção da salvação. E se eu crer nisso, se você crer nisso, nossas vidas, a minha e a sua vida, terão sentido, mesmo diante da morte. Por isso, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, perda de tempo, tapiação. Mas graças a Deus que Ele ressuscitou e está com a gente para sempre. Amém.